São as matadoras naturais, não é isso? Então, uma NK, ela reconhece, vocês vão ver até nessa aula que eu gravei hoje, ela reconhece uma célula que está infectada, por exemplo, com um vírus, e ela destrói essa célula. Ela estimula que essa célula entre em apoptose, a célula morre, automaticamente os vírus também morrem. Tá? Essa NK, ela também tem a capacidade de reconhecer uma célula tumoral maligna. Tá? Ela reconhece essa célula tumoral e destrói essa célula. Tá? Na aula também tem um exemplo, nessa aula tem um exemplo disso. Tá? Então, a NK, a função dela é destruição celular. Ela é citotóxica. Ela é tóxica para as células. Tá? Células dendríticas. Qual a função de uma dendrítica? Elas são especializadas elas fazem fagocitose e elas são especializadas em apresentar antígenos. Exatamente. É isso? Macrófago, pessoal. Quais são as apresentadoras de antígeno? Dendríticas, macrófagos e linfócitos. Linfócitos B. Os linfócitos B, sim, pessoal. Além de produzir anticorpos, eles apresentam também antígeno. Mas dessas três, qual é aquela que é profissional? Ela vive de apresentar antígeno. As dendríticas. É a dendrítica. As células dendríticas, elas são fagocíticas, ou seja, elas fagocitam e apresentam. A função delas é essa: fagocitar e apresentar. Apresenta quem? Para quem? Linfócito T, por exemplo, o CD4. Linfócito CD4, o helper, o auxiliar. Então, essa é a função de uma dendrítica. Eosinófilos. Qual a função de um eosinófilo? Qual é a questão que o senhor está aí, professor? Na verdade, o eosinófilo... Ei, professor? Oi. Não, deixa a Josi falar aí. Os eosinófilos apresentam defesa contra alguns agentes infecciosos, e aí o senhor, não sei se o senhor citou, os eumitos, no caso. Exatamente, eumitos, né? Lembra que os eumitos, por exemplo, um ascaris. O ascaris é um micro-organismo grande, relativamente grande, para ser fagocitado. Né? Não tem como um macrófago fagocitar um ascaris, ou um neutrófilo fagocitar um ascaris. Quem entra em ação agora são os eosinófilos. Então, os eosinófilos, eles têm a capacidade de liberar enzimas que vão digerir com esses micro-organismos. Então, quando eu lembro de eosinófilo, eu lembro de infecções por eumintos, tá? Principalmente. E os neutrófilos? Neutrófilo fagocita? Células fagocitose também. Só que eles não são apresentadores. Eles acabam morrendo junto. Neutrófilo fagocita, tá? Mas isso, só que ele morre, né? Ele fagocita o micro-organismo, destrói e ele tem aquele tempo de vida, assim como os outros leucócitos. Tá? Quando eu penso em neutrófilo, pessoal, eu tenho que pensar em inflamação. É a principal célula inflamatória de uma inflamação aguda. É a principal célula de uma inflamação aguda são os neutrófilos. Quando o tecido inicia um processo de inflamação, os primeiros leucócitos, que é a área de inflamação, são os neutrófilos. São os primeiros. Tá? Pensou em neutrófilo, pensa em fagocitose e inflamação. Tá? Então, só pode ser o quê? Mastócito. Né? Então, a alternativa que vocês teriam que marcar aí é mastócito. Quem tem alergia? Estou falando aqui alergia, rinite alérgica, alergia a alimento, alergia a alguma droga. Tá? Quem tem alergia, hipersensibilidades imediatas, processos alérgicos.
eu tenho que lembrar de uma célula, tá? Tem que lembrar de uma célula e duas moléculas. Qual é a célula? Mastócito, que é a letra C aí, tá? E quais são as moléculas? Histamina, que a questão comenta, e anticorpos de classe IgE, tá? Então, imagina a situação. Eu tenho alergia a algum alimento, tá? Algum marisco, por exemplo. Eu entro em contato com esse marisco a primeira vez. Nessa primeira vez, eu me torno sensibilizado a esse alimento, tá? Sensibilizado a esse marisco. Tá? Nesse processo de sensibilização, eu vou ativar a mastócito. Tá? Eu ativo o mastócito e eu estimulo a produção de anticorpos de classe IgE. Tá? Beleza. Se eu entrar em contato uma segunda vez com esse marisco, eu posso ter uma reação alérgica. Por quê? Porque eu já fui sensibilizado anteriormente. Tá? Então, quando eu entro em contato uma segunda vez com esse marisco, eu vou agora levar a degranulação dos mastócitos. O que é esse processo de degranulação? Os grânulos que tem dentro desse mastócito, eles vão se fundir com a membrana do mastócito, liberando qual mediador químico inflamatório? A histamina. Tá? Essa liberação só foi possível porque o mastócito foi pré-usado em contato. E também porque nesse contexto tem um anticorpo que está agindo, que é o anticorpo de classe IgE. Esse anticorpo de classe IgE, pessoal, ele fica expresso na membrana do mastócito. Tá? É esse anticorpo que liga ao antígeno e aí o mastócito tem que liberar a histamina. Liberando a histamina, o indivíduo vai ter uma reação se tratando de alimento, Esse é um ventilador, é fazendo barulho. diarreia, ou pode ter um tipo de glote, por exemplo. Tá? Então, a glote dele incha. Tá certo? Então, lembrou de... Oi? Não, só falei certo. Então, lembrou de alergia? Lembrar de mastócito, anticorpos de classe IgE e histamina. Aí, se tu estás com um processo alérgico agudo, vai ao médico e o médico prescreve o quê? Um antihistamínico para bloquear justamente a ação da histamina. Tá certo ou não? Certo. Beleza. Então, a letra C para marcar. Vamos para a quinta questão. A quinta questão, ela aborda o sistema imune inato. Quais são as características da imunidade inata? Essa aula aí foi a terceira. Tá? Quando eu falo em imunidade inata, ela é a primeira ou segunda barreira de contenção do nosso sistema imunológico? É a primeira barreira. É a primeira barreira. Tá? Exemplo lá, epitélios. Tá? Epitélios de revestimento, mucosas. Certo? Pergunto, a imunidade inata, ela apresenta uma grande diversidade ou ela não apresenta diversidade? Ela não apresenta diversidade. Não apresenta diversidade. Tá? Ela responde sempre da mesma forma. Tá certo? Outra pergunta. Ela é rápida na resposta ou ela é lenta? Ela é rápida. Ela é rápida. Por ela ser a primeira barreira de contenção, ela é bem rápida. Ela responde de forma rápida. Um exemplo disso, que eu até comentei na aula, inflamação. Inflamação é um exemplo de uma resposta imune inata. Um bebê, por exemplo, eu citei na sala, um recém-nascido. Sim. Arranhar a pele de um recém-nascido em questão de poucos minutos,
vai ter uma inflamação ali no local. Pergunto, deu para ativar a imunidade adquirida? Não. Não. Foi a imunidade inata. Ou seja, na imunidade inata, o indivíduo já nasce com esse tipo de imunidade. Tá? Já é inato do indivíduo. Outra, a resposta imune inata, ela é específica ou inespecífica? Ela gera especificidade? Não, ela é inespecífica. Não gera especificidade. Quem é específica? A adaptativa. A adaptativa, exatamente. O próprio nome está dizendo, ela vai se adaptando conforme ela vai se expondo. Tá? Então, diante disso, isso é importante. É importante, nesse semestre, vocês saírem com esse conceito, porque são os dois principais braços da imunologia, a inata e a adquirida. Então, é importante vocês saberem quais são as características que diferenciam uma da outra. Tá? Aí, quando eu penso em adquirida, quais são as células da imunidade adquirida ou adaptativa? Linfócitos B Somente, e T. somente os linfócitos. Né? São linfócitos T e linfócitos B. Tá? Vamos para a questão. Após o patógeno aderir à superfície epitelial causando danos, sinais são gerados ocasionando a produção de quimiocinas e citocinas pelo epitélio. Quimiocinas e citocinas são moléculas mensageiras do nosso sistema imunológico. Citocinas, por exemplo, elas ativam células imunológicas. As quimiocinas, elas atraem células imunológicas. Então, durante a inflamação, o neutrófilo ele é atraído para o local da inflamação por ação das quimiocinas. Então, são moléculas quimioatrativas. Tá? Estas substâncias indicam dano no tecido. Células dendríticas e macrófagos também interagem com o micro-organismo invasor, através da detecção do patógeno por moléculas nestas células, especializadas no reconhecimento de estruturas fundamentais presentes nos patógenos. Este mecanismo de reconhecimento é a base da ativação do sistema imune inato. Então, o que ele diz aí? Que cada patógeno tem um grupo de moléculas que o nosso sistema imune inato reconhece. As nossas células inatas têm receptores que reconhecem essas moléculas do patógeno. Tá? Patógenos são caracterizados por arranjos específicos de moléculas-chave que são reconhecidas por receptores presentes. Por exemplo, em macrófagos. Patógenos apresentam estruturas vitais, as quais têm alterado pouco durante a evolução. Isso é importante, essa frase aí. Ó. Patógenos apresentam estruturas vitais, então são moléculas super importantes para a sobrevivência do patógeno. Essas moléculas, como ele diz aí, elas alteraram pouco durante a evolução. Se eu digo que elas alteraram pouco durante a evolução, é porque sofreu pouco ou muita mutação? Pouca mutação. Mutação. Não alterou? Então, pessoal, essas moléculas são moléculas extremamente conservadas do patógeno. São moléculas que, ao longo do tempo da evolução do micro-organismo, elas quase não mudam. Tá? Elas não mudam, elas permanecem semelhantes. Tá? Isso explica, olha só o raciocínio, isso explica por que a imunidade inata ela não tem grande diversidade. Porque como as moléculas pouco variam, os receptores também vão pouco variar. Sacaram? Agora, quando eu lembro da adaptativa, o que acontece na adaptativa? Os receptores da adaptativa reconhecem moléculas que mudam muito através de mutação ao longo do tempo.
Quando eu falo em adaptativa, seria mais vírus, né, professor? O principal exemplo são os vírus. O principal exemplo, exatamente. O influenza, então, é perfeito nisso. Por isso que todo ano a gente tem que tomar vacina, porque é um vírus que sofre intensa mutação ao longo do tempo. Então, os receptores de adaptativa, eles vão se adaptando a essas mutações. Agora, quando eu penso em inata, os receptores vão reconhecer moléculas que mudam um pouco. Se elas mudam um pouco, os receptores também vão mudar pouco. Tá? Por isso que ela não tem uma grande diversidade. Sacaram a diferença? Aí vamos para a pergunta. Quinta questão. No trecho, patógenos são caracterizados por arranjos específicos de moléculas chaves, que são reconhecidas por receptores presentes. Por exemplo, em macrófagos, marque a alternativa referente às moléculas que são reconhecidas e os receptores que as reconhecem, respectivamente, como descrito no texto. Então, quais são essas moléculas que são reconhecidas, essas moléculas que são do patógeno, que são reconhecidas, e quais são os receptores que as reconhecem? Letra A, está certo ou está errado? É essa? Errado. Qual é o erro da letra A? Não, na verdade é o receptor, porque ele não é polissacarídeo. Não é de polissacarídeo. Isso Exatamente, é esse o erro. É o padrão. PAMP, tá certo? Padrões moleculares associados ao patógeno. Então, é uma molécula, olha só, é uma molécula padrão daquele patógeno. É uma molécula que pouco varia ao longo do tempo, ela é conservada, tá? Agora, quando eu vou lá para o receptor, tá RRP, beleza, tá certo, RRP. Só que é receptor de reconhecimento de padrão e não polissacarídeo como está aí. Então, faça um X assim, ó, para vocês lembrarem, um X em cima da palavra polissacarídeo. Letra B. Por a letra B é certa ou está errado? Está certo ou está errado? Está errado. Por quê? Está polissacarídeo de novo. É um erro. Primeiro, e aqui está dano, padrão molecular associado ao dano. Exatamente. DAMPs. Eu comentei sobre os DAMPs na sala? Comentei. Só que os DAMPs, o que são os DAMPs? Também são moléculas. São padrões moleculares associados ao dano. Então, quando um tecido sofre algum dano, ele libera essas moléculas. Essas moléculas vão sinalizar para o nosso sistema imunológico que o tecido está sofrendo algum dano. Isso ocorre, por exemplo, na necrose. Tá? Tecidos necróticos liberam DAMPs. Isso está sinalizando que aquele tecido está sendo lesado, ele está sofrendo uma lesão. Sacaram? Então, esse é o erro. O outro erro é a palavra polissacarídeo. Faça um X nesses erros. Não está certo aqui. Tá? Tá. Letra C. É a letra C a correta? Não. Quais são os erros? Associadas às proteínas e reconhecimento de polissacarídeo. Ó, padrões morfológicos. Não é morfológico, sim moleculares. Tá? Proteínas. No lugar de proteínas, patógeno. E polissacarídeo. Então, façam um X em morfológicos, proteínas e polissacarídeos. Estão entendendo, pessoal? Sim. Letra D. É a correta a letra D? Não. Por quê?
Porque o senhor falou dos dumps ainda há pouco. Exatamente. DAMP não é um receptor. Na verdade, DAMP é uma molécula que vai ser reconhecida por um receptor. Tá? Esse é o erro. Então, só pode ser a letra E. Então, a letra E, o que ela diz a letra E? PAMPs, que são os padrões moleculares associados ao patógeno. Esses PAMPs serão reconhecidos pelos RRPs, receptores de reconhecimento de padrão. Aí eu pergunto para vocês, em que células esses receptores estão? Em que células eles estão? Que células expressam esses receptores? Então, Macrófagos, É. neutrófilos, células dendríticas. Tá? Então, essas células da imunidade inata, essas células têm RRPs, que são esses receptores de reconhecimento de padrão. Então, macrófago, o que mais? neutrófilos e dendríticas. Então, um macrófago, por exemplo, ele reconhece uma molécula chamada de LPS, que está em bactérias, lipopolissacarídeos. Quando o macrófago reconhece esse LPS, ele se liga a esse LPS e fagocita a bactéria. Tá? Deu para entender ou não? Sim. Vamos pular a sexta, sétima, oitava e a nona. Por que a gente vai pular? Porque essas questões, elas são referentes à aula que eu gravei hoje. A aula teórica que eu gravei hoje. Eu vou postar só amanhã no site, na plataforma. Tá? Mas a gente vai retomar essas questões ainda. Tá certo? Vamos para a décima. O que diz a décima? Certo. A imunidade inata representa uma resposta rápida e estereotipada a um número grande, mas limitado de estímulos. É representada por barreiras físicas, químicas e biológicas, células especializadas e moléculas solúveis, presentes em todos os indivíduos, independente de contato prévio com imunógenos ou agentes agressores. Então, aquilo que eu falei ainda há pouco, a inata, independente se a gente entrou ou não em contato com o antígeno, a gente já tem a inata. Tá? A gente já tem macrófago, a gente já tem neutrófilo, a gente já tem dendrítica, a gente já tem NK. Tá? E não se altera qualitativamente e quantitativamente após o contato. Olha só, olha essa pergunta, escutem só essa pergunta que eu vou fazer. Por que ele diz aqui que a imunidade inata, ela não se altera qualitativamente e quantitativamente após os contatos com o antígeno? Por quê? Ela não se altera, por quê? Porque a inata, lembra, ela não gera memória imunológica. Tá? Então, como ela não gera memória imunológica, ela vai responder sempre da mesma forma. Já a adaptativa, vocês viram que ela vai responder no segundo contato de forma mais potente e mais rápida. Isso tem a ver com a memória imunológica. Tá? Marque a alternativa que não representa uma célula da imunidade inata. Ou seja, dessas 4 alternativas aí, eu quero que vocês marquem a alternativa que não tem célula da imunidade inata. Qual vocês marcariam? A.
Letra A. Letra A, Josiane, Maria. Letra A. Sim. São os linfócitos ativos, Exatamente. adaptativos. Por que não seria B? Porque na B, ó, macrófagos e células dendríticas. Isso é imunidade inata. Por que não seria a C? A C tem linfócito B, que é da adaptativa, mas tem macrófago, que é da inata. Por que não seria a D? Novamente, na D tem o linfócito T, que é da adaptativa, mas tem o macrófago, que é da inata. Por que não seria a letra E? Porque tem a NK e tem a célula dendrítica, que são células da imunidade inata. Então, a alternativa correta seria a letra A. Na letra A, nós só temos células da imunidade adaptativa, que são os linfócitos T e linfócitos B. É bem simples. Isso também é outro detalhe que eu não quero que vocês saiam desse semestre sem saber. Quando eu falo em adaptativa, é logo lembrar de linfócito. Linfócito T, linfócito B. Deu para entender a questão ou não? Deu. Deu. Beleza. 11ª. O sistema imunológico é constituído por uma intrincada rede de órgãos, células e moléculas, e tem por finalidade manter a homeostase do organismo, combatendo as agressões em geral. A imunidade inata atua em conjunto com a imunidade adaptativa, sendo a primeira linha de defesa do organismo. Marque a alternativa que não corresponde a uma característica da imunidade adaptativa. O que vocês marcariam aí? Tem uma característica aí que não B. é da adaptativa. Qual? A B. 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 Ah, não apresenta. Letra E. Mesma resposta para infecções repetidas. Memória imunológica é da adaptativa? Sim. 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 É. A adaptativa apresenta uma grande diversidade? Característica. Sim. Sim, né? Sim. Lembra? Temos um Não. repertório Presente. imenso. Apresenta? Nós temos um repertório imenso de linfócitos. Esses linfócitos são Ai, meu específicos Deus. com uma grande quantidade de antígenos diferentes, diversidade. Tá com ligação. A expansão clonal de linfócitos específicos é da adaptativa? É. Sim. Apresenta alta diversidade para diferentes antígenos? Sim. Agora a letra E. Olha o que diz a letra E. Mesma resposta para infecções repetidas. Isso é da inata. Lembra? Tem a ver com aquilo que eu falei. A inata, ela responde, ou melhor dizendo, ela é estimulada através de moléculas que são conservadas, não é isso que eu falei? Conservadas ao longo do tempo. Isso não gera grande diversidade. Isso também não gera uma grande especificidade e não gera memória imunológica. Se não tem memória imunológica, ela vai sempre responder da mesma forma. Tá? Então, mesma resposta para infecções repetidas, isso é característica da inata. Lembra que a adaptativa, até o nome está sugerindo isso. Ela vai se adaptando conforme a gente vai se expondo. Tá? E por último, Tá. a 12ª. Então a gente vai parar na 12ª. Por que a gente vai parar na 12ª? Porque mas eu parei na 12ª, para ficar tudo igual. Tá? Então o que diz a 12ª? Tá. O uso de vacinas de forma mais ampla foi introduzido a partir do início do século passado,
e contribui de forma inequívoca para a redução da incidência das doenças infecciosas. Nas últimas 2 décadas, o rápido progresso das pesquisas, em particular nas áreas da imunologia e da biologia molecular, lançou as bases de um desenvolvimento sem precedentes para a implementação de novas vacinas e de novas estratégias de vacinação em todo o mundo. Assim, em 1981, a Organização Mundial de Saúde, com o apoio do UNICEF, lançou o Programa Expandido de Imunização, com a finalidade de imunizar 80% das crianças do mundo com as 5 vacinas básicas. Marque a alternativa que determina o tipo de imunidade protetora conferida pela vacina. Qual alternativa vocês marcariam aí? A C, Josiane, ativa. Ativa, aham. É ativa. Maria, Ativa. Galaxy J2 Prime, É a Daxi. Eu. ativa também? Coloca teu nome. Não faz, professor. O telefone. Então, fica bem claro. Quando eu falo de vacina, eu estou falando Ativar. de ativa, né? Dessas 5 alternativas, vocês não poderiam marcar nem a B nem a D, porque eu inventei imunológica e cronológica, nem existe. Então, quando eu falo de vacina, imunidade ativa. Ativa. Quando eu falo de soro, imunidade, Passiva. exatamente. Tá? Então, pessoal, agradeço a atenção. Deu para esclarecer? Deu para entender? Deu. Deu? Então, a gente vai retomar esse exercício. Tá? A gente vai retomar semana que vem. E amanhã, atentem, amanhã eu vou postar a outra aula que eu gravei hoje. Tá? E eu vou postar também essa live que a gente está fazendo. Tá certo? Tá certo. Boa noite para vocês. Valeu. Boa noite, professor. Tchau. Bom final de semana. Tchau. Se cuidem. Fiquem em casa. Meninas, bom final de semana. Se Ah, cuidem. Tchau, amiga. Saudade. Saudade de Saudade. vocês.